Boa noite. Hoje o Cidade Alerta é comigo. Convido você para acompanharmos juntos essa história cheia de mistérios. Uma história que começou com um possível afogamento, mas que dias depois ganhou um desdobramento surpreendente. Preste atenção. Gilson Cruz, 63 anos. Ele, servidor público, morador de Campina Grande, está desaparecido. Segundo relatos da polícia, ele teria vindo passar o domingo aqui na Praia dos Seixas, na capital, acompanhado de um homem que se identificou como o seu companheiro. E foi nesse passeio à praia que tudo começou a ficar estranho. O companheiro disse que saiu para guardar alguns pertences no carro. Quando voltou, Gilson havia simplesmente sumido, desaparecido. Desde então, ninguém mais viu ou ouviu falar dele. Que história, minha gente. O corpo de bombeiros iniciaram buscas no mar, mas nenhum sinal do corpo foi encontrado. E aí, surge a dúvida. Será que Gilson morreu afogado? Ou estamos diante de um assassinato? Paraíba! A Polícia Civil foi acionada. Os investigadores já estão trabalhando no caso. Uma história cheia de lacunas, que envolve desaparecimento, suspeitas e um silêncio que incomoda. Quem vai trazer todos os detalhes ao vivo é Simon Cavalcante. Simon, bem-vindo, boa noite, e eu preciso te dizer, nunca ouvi algo sequer parecido com isso que nós acabamos de relatar. É com você. Oi, Paulo, boa noite para você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Cidade Alerta Paraíba a partir de agora. Pois é, a gente fica aí se colocando no lugar dos familiares, né, que estão nessa angústia do desaparecimento e com essa história que não está se encaixando muito bem, né, que os telespectadores vão começar a entender com a gente. Olha só, para vocês entenderem, né, o Gilson, ele mora só em Campina Grande, né? E aí, por conta disso, os familiares demoraram a entender que ele estava desaparecido, né? Até então, né, ele ficou desaparecido no domingo, né? Segundo esse suposto companheiro, né, que ele teria se afogado aí no mar, mas os familiares não sabiam que ele estava desaparecido, né? Justamente por ele morar só. Quem percebeu que tinha algo estranho foram os colegas de trabalho, já que ele não voltou, né? Não voltou ao trabalho na segunda-feira, também não foi na terça. Eles estranharam, né, essa ausência, tentavam entrar em contato com ele sem sucesso, e aí decidiram procurar a delegacia para registrar esse boletim aí de desaparecimento. Ao chegarem na delegacia, foi que eles ficaram sabendo que já existia esse outro registro aqui em João Pessoa, né, do desaparecimento dele. Aí foi que eles foram entender, né, que tinha essa história aí do suposto afogamento. Quem nos passou essa informação foi o Dr. Leônidas Chaves, que é o advogado da família de Gilson. Ele contou, né, esses detalhes para a gente, né, que os familiares demoraram a saber que ele estava desaparecido e que, né, lá quando o pessoal do trabalho foi registrar essa boletim de ocorrência, ficaram sabendo desses detalhes. E o que é que esse suposto companheiro tinha dito aí? Que os dois estavam na praia, né, dos Seixas, aqui em João Pessoa, que esse companheiro teria ido no carro para guardar alguns objetos e quando retornou, Gilson não estava mais, apenas os objetos pessoais ali na faixa de areia. Então ele supôs, né, que ele teria entrado no mar e se afogado. Fez o acionamento aí do Corpo de Bombeiros, né, mas não conseguiu apontar em que local ele teria se afogado, né, porque ele disse que não presenciou esse afogamento, e quando chegou ele não estava mais, né? E aí, inclusive, ele não acompanhou nessas buscas porque ele retornou para Campina Grande, né? E é um fato que já causa estranhamento, né? Porque se você tem um companheiro que desapareceu no mar, você quer acompanhar até o fim, mas a informação que a gente teve foi que ele retornou para Campina Grande. E o detalhe também é que os familiares, né, de Gilson em Campina Grande não sabiam desse rapaz, da existência desse companheiro, né? Ele alegou para os policiais, para o Corpo de Bombeiros que era companheiro de Gilson, mas os familiares não sabiam, inclusive ainda não sabem de quem se trata.
né? Então, mais um fato para causar estranhamento em todos. Para a gente entender um pouquinho melhor, né, de como foram essas buscas, porque o Corpo de Bombeiros foi acionado e fez as buscas, mas sem sucesso até então, a gente vai acompanhar agora a fala do Tenente Coelho, né, do Corpo de Bombeiros. Ele explicou como foi esse detalhe aí do acionamento e como foram as buscas. Vamos acompanhar. Essa ocorrência entrou para nós por meio do 6CC no domingo à tarde, quando o seu companheiro ligou por meio de 193 informando o desaparecimento do senhor Gilson Cruz, de 63 anos. Né? E, a partir disso, a gente iniciou as buscas utilizando as nossas guarnições de serviço, utilizando embarcações, utilizando a própria equipe de guarda-vidas no local. Porém, como não se teve uma testemunha ocular que realmente observou o desaparecimento dele, não tem nenhuma certeza que ele entrou na água, fica muito complicado a gente continuar, né, essas buscas, já que a gente não teve maiores informações. Além disso, a testemunha que nos ligou não presenciou, como eu já relatei, e ela não estava no local quando a gente iniciou as buscas retornando para Campina Grande. Então dificultou um pouco ainda mais o nosso trabalho, mas nós fizemos 72 horas de busca com embarcações, utilizamos outras novas tecnologias, utilizamos as buscas pelas câmeras do local para ver se a gente observava a entrada dele na água, mas não se teve a certeza dessa entrada na água dele. A única pista que a gente tem é que os pertences dele estavam próximos, né, à praia, e o que pode indicar realmente o desaparecimento, não é mais nada que confirme que ele entrou à água naquele momento. A gente também ressalta, né, que após o desaparecimento do corpo no meio aquático, é normal que ele ressurja, né, por volta de 12 até 36 horas. Porque normalmente o corpo, após ele se afogar, ele tende a boiar, principalmente devido à ação das ondas e à própria decomposição do corpo. Nessa situação, como foi algo muito atípico, utilizando nossa nova cartilha de pessoas desaparecidas do Corpo de Bombeiros, a gente repassou todas as informações para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para que eles façam, né, novas diligências e a partir disso a gente traga maiores informações para que nos apoiem nessas buscas, né? E a partir disso a Polícia Civil e a Polícia Militar está fazendo o trabalho dela, está fazendo as diligências necessárias e o Corpo de Bombeiros está à disposição nessa situação. Bom, então diante dessa fala aí do Tenente Coelho, né, a gente faz algumas pontuações, né? Então a gente relembra que esse companheiro, né, suposto companheiro, os familiares não conheciam, ele não acompanhou essas buscas, retornou para Campina Grande e também, né, já que mesmo ele não conhecendo os familiares, mas tratava de uma situação grave, de um suposto afogamento, ele poderia ter tentado localizar esses parentes mesmo sem conhecê-los, né? A gente sabe que hoje em dia é mais fácil por rede social, por endereço, por um vizinho, mas não houve essa busca, né? Então, tudo isso causa o estranhamento. O Corpo de Bombeiros também falou, né, que o corpo não foi encontrado, né, que costuma, né, boiar em cerca de 3 dias no máximo, né? Eles fizeram todas as buscas na região sem sinais, né, desse corpo, então tudo isso gera o estranhamento. Inclusive, né, o advogado da família, o Dr. Leônidas Chaves, informou pra gente que os familiares não acreditam nessa versão. É claro que estão na expectativa de encontrá-lo vivo, né, mas fica também com esse medo, né, já que ele teria a informação de que ele teria morrido afogado, né, de ter sido morto de uma outra forma. É claro que os familiares, diante do desaparecimento, têm essa aflição, mas a gente também, assim como o advogado falou, a gente fica aí na expectativa de que tenha um desfecho, né, que não seja trágico, né, que não seja esse que tenha sido apontado, né, do suposto afogamento. Inclusive, o Dr. Leônidas também disse, né, que quer que a polícia entre em campo e investigue essa história, né, investigue melhor esses fatos, né, porque só tinha sido registrado como suposto afogamento, mas a gente está vendo que algumas peças não estão se encaixando nesse jogo, não é mesmo, Paulo? Demais. Quanto mais você falava, Simon, mais eu ficava impressionado como essa história é confusa. Um abraço, meu irmão, muito obrigado a você. Gente do céu. Olha só. Inclusive, nós temos uma fala aqui. Quem é a pessoa da família, meu diretor? Rapaz, é o advogado... É Cleonildo, é? Leonilda Chaves. Preste atenção.
ela fala sobre esse caso. Depois eu vou dar minha opinião, sabe? Eu não vou ficar sem dar minha opinião, não, tá? Leonilda Chaves, o advogado, põe na tela. Preliminarmente soubemos, o professor Gilson foi acompanhado até a Praia da Penha, em João Pessoa. Chegando lá, teve um desencontro com essa pessoa e ficando desaparecido até o presente momento. A família, desde já, pede e clama que as autoridades competentes do nosso estado desempenhem o seu trabalho de forma assertiva e ágil para que possamos trazer os esclarecimentos acerca desse caso e consigamos sanar a dor dessa família e dos demais parentes e também de todos aqueles que conheciam o professor Gilson. Só fazendo a correção, é Leônidas Chaves, o advogado. Gente, peraí, eu preciso falar sobre isso, vem cá. Como é que alguém se envolve com a outra pessoa, sai da sua terra, vem para a capital, as pessoas não conhecem o companheiro, nunca viram ou ouviram falar dele. O camarada dá as costas, diz que deixou ele lá, minutos depois, quando volta, sumiu, desapareceu, ninguém viu. Nenhum corpo é encontrado após as buscas feitas pelo Corpo de Bombeiros. Ninguém liga para pedir resgate, no caso de se fosse um sequestro. Que coisa maluca! E que pode ser trágica essa história. Eu vou fazer das palavras de Simon Cavalcante as minhas, torcendo para que esse homem esteja vivo. Mas que tá muito estranha essa história, tá? Mas eu digo uma coisa. Por mais estranha que seja, a polícia vai resolver. A polícia vai entender, vai colocar o pingo nos is. E se tiver alguém por trás dessa história, e se for trágica, vai pagar. E como vai pagar?